Agora a gente faz uma viagem no tempo para contar como começou a produção de cebola aqui na região. O cultivo da hortaliça é uma herança cultural da imigração açoriana que mais tarde passou a fazer parte das famílias de origem alemã que povoaram o Vale Sul. A nossa equipe foi até a terra da cebola para saber detalhes dessa rica história. No sossego de casa, no Rio do Norte, em Ituporanga, o seu Lauro ainda mantém uma atividade que era rotina entre os produtores de cebola, a confecção das réstias. Com habilidade, ele entrelaça as cebolas na palha de taboa, com cuidado de escolher bem cada uma, para a réstia ficar bem firme e vistosa. Olha, tem que ser uma cebola bem parelhinha, com uma rama bem boa. E quanto mais qualidade na cebola e a qualidade da rama é que enfeita a resta. Esse trabalho artesanal é muito solicitado hoje para feiras e exposições. É uma herança cultural da produção de cebola na região. Até o fim dos anos 70 era assim, em réstias, que as cebolas saíam aqui de Ituporanga. Eram vendidas dessa forma. Então todo produtor dominava essa técnica, fazia o mesmo trabalho que a gente vê o seu Lauro fazendo aqui. Só a partir dos anos 80 é que foram adotados os tradicionais sacos de 20 quilos, aqueles que a gente vê quando os caminhões passam carregados. Os agricultores ficavam nas suas propriedades fazendo réstias, aqui na nossa região usando a taboa, e depois essas réstias eram carregadas em caminhões e dessa maneira elas iam para os grandes mercados consumidores do Brasil e as pessoas não compravam 1 quilo de cebola, elas compravam uma réstia de cebola no mercado para o consumo de um determinado período de tempo. O trabalho era imenso, né? Só que o pessoal, por exemplo, plantava menos. Por exemplo, os meus filhos hoje aí produzem 300 toneladas ou 350 e naquela época uma família para fazer 30 era difícil, né? Hoje não dá para fazer mais réstia. Não dá não. Em resto, ninguém consegue mais vender uma produção de cebola. O cultivo de cebola, que se estende por gerações aqui na região, chegou em Santa Catarina com os portugueses nos séculos XVIII e XIX. Eles se estabeleceram nas regiões de Florianópolis e Laguna. Mais tarde, os imigrantes alemães da colônia de São Pedro de Alcântara passaram a cultivar também. Aí eles foram ocupando novas terras e foi assim que a produção chegou à região de Ituporanga. A região aqui do Vale do Itajaí do Sul, a colonização é a frente de São Pedro de Alcântara, né? Que aqui, entre Ituporanga e Rio do Sul, se uniu, né, com a frente que veio de Blumenau. Eles têm essa diferença, né? A gente percebe até hoje que o cultivo de cebola está aqui no Alto Vale do Itajaí, restrito a essa região. E por isso que a gente diz que plantar cebola na região de Ituporanga é uma coisa que está no nosso sangue, faz parte da nossa tradição. Foi a partir dos anos 70, com a abertura de mais rodovias, que a produção se expandiu na região do Vale Sul. Na década de 50, 60, o cultivo de cebola era importante, principalmente nos municípios de Alfredo Wagner, Rancho Queimado e Leoberto Leal, porque havia uma estrada que ligava Lages a Florianópolis e permitia o transporte dessa produção para o litoral e depois por rodovia já até São Paulo. A partir da década de 70, se desenvolveu aqui na região de Ituporanga e principalmente na década de 80, porque o acesso asfáltico para Rio do Sul conectou Ituporanga então com os grandes mercados, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, possibilitou a venda de cebola para o Brasil inteiro. E foi assim que o cultivo se consolidou, tanto que ainda nos anos 70, Ituporanga passou a promover a Festa da Cebola, que era estadual e reunia um grande público na Praça da Igreja Matriz. Foi um evento que antecedeu a tradicional expofeira, que ganhou projeção nacional a partir dos anos 80. De lá para cá, a produção só evoluiu em quantidade e qualidade com a chegada de novas tecnologias e da estação experimental da IPAGRE. E a adoção de novos cultivares, né, desenvolvidos principalmente pela IPAGRE, adaptados aqui para a nossa região, fez com que a gente saísse de uma produtividade que na época que se vendia cebola com réstia ficava em torno de 4 a 5 toneladas por hectare para 10 vezes isso hoje, né, que alguns produtores chegam a 40, 50 toneladas por hectare. Um orgulho para nós, né, porque o nosso produto é reconhecido no Brasil todo e também, claro, faz parte da nossa economia. A cebola representa muito para a nossa região, né, porque é uma cultura que é a sobrevivência do povo.
O seu Lauro, descendente de portugueses que trabalhou por décadas na produção, hoje vê os filhos seguirem o mesmo caminho. E mais sossegado, ele segue fazendo as réstias, contribuindo para a preservação dessa história. Fazendo aquilo que a gente gosta, a gente se orgulha daquilo que faz, né?